Olá pessoal, bem-vindos ao De Olho nos Bichos especial de férias. Não sai daí que o programa está começando agora. A fauna e a flora do Parque Municipal René Jeanette, o mais antigo de Belo Horizonte, é o destaque da reportagem a seguir. Construído junto com a nova capital mineira, o Parque Municipal hoje forma um ecossistema que chama a atenção, com árvores centenárias e uma diversidade de espécies vegetais. Nós temos aproximadamente 280 espécies de árvores, sendo que a maioria dessas espécies de árvores elas estão divididas entre exóticas e nativas, que é uma característica que foi usada na época da construção, que era muito em moda misturar as duas vegetações. Correndo o risco de cair a qualquer momento, algumas dessas árvores foram cortadas por causa da infestação de cupins, mas ainda sobraram muitas plantas para serem contempladas pelo visitante. Temos espécies brasileiras que são muito bonitas, que chamam muita atenção, como a sapucaia, paineira e os ipês, uma floração muito exuberante, que chama muita atenção. E temos também espécies ornamentais que embelezam os canteiros do parque, como as sálvias, agapantos, camarás. Fundado em 1897, o parque é considerado o patrimônio ambiental mais antigo de Belo Horizonte. Com uma área de 100 mil metros quadrados de vegetação, a reserva contribui para amenizar o clima em plena região central da cidade. O Parque Municipal é responsável por 70% da vegetação do centro. O clima, principalmente dentro do parque, é de 2 a 4 graus menor que em relação ao grande hipercentro. E só dele ser 2 a 4 graus menor, com certeza ele influencia também na temperatura do centro da cidade. A fauna do parque também é bastante diversificada, principalmente no quesito aves. Aqui nós temos 60 espécies de aves, isso para um parque de 180 mil metros quadrados, localizado no centro da cidade, é um número bem expressivo. Mas um problema do lugar é o abandono de gatos. Muitas pessoas que não querem mais o bichinho dentro de casa acabam soltando os felinos no parque, causando um desequilíbrio ecológico na reserva. Eles acabam predando, né? Não só aves, mas também predam outros animais como borboletas, répteis. E tem uma infinidade de outros animais que eles vão predar por instinto de brincadeira. Às vezes eles não predam, não é nem para se alimentar. Como é o instinto do animal, eles acabam fazendo essa predação. Com isso, a gente acaba tendo um desequilíbrio da cadeia alimentar. O tempo de permanência dos gatos aqui pode estar com os dias contados. É que o parque estuda a possibilidade de os felinos serem levados para um gatil. Mas, independente de alguns problemas, o parque ainda é um bom lugar para curtir a natureza. Aqui encontramos pessoas que visitam a reserva pela primeira vez. Eu já estive aqui em Belo Horizonte várias vezes, né? Mas aqui o Parque Municipal é a primeira vez que eu estou vindo. E realmente é um lugar especial, um espetáculo esse lugar, a gente está curtindo bastante. O parque também é ponto de encontro das pessoas que aproveitam a beleza natural para namorar. Namorar um bocado, né? Curtir um bocado a namorada, falar a verdade de noiva, né? Aproveitar aí o final de semana começando bem. Tem até aqueles que arriscam tocar uma musiquinha para relaxar. Que é um ótimo lugar para refrescar a mente, livre de muitos estresse, muita correria, é bom demais. Você sabe de que é feito os embutidos? Não? Então fique atento ao Você Sabia. Os embutidos são produtos feitos com carne moída e embalada em uma espécie de tripa ou bexiga. Eles se dividem em dois tipos, os crus e os cozidos. A origem dos embutidos é antiga e vem desde a Idade Média. Esse tipo de alimento surgiu da necessidade de conservar a carne. Os nobres comiam a carne e os pedacinhos que sobravam, que não eram tão nobres, o pescocinho do porco, o queixinho do porco, eles tiravam aquela porçãozinha de carne, temperavam, colocava dentro de uma tripinha e isso se transformava no que se chama hoje de embutido.
Os embutidos crus, o mais comum que tem é aquela linguiça que a gente compra fresca para fazer churrasco. Mas você não come aquilo do jeito que está. Aquilo você leva na churrasqueira, ou leva num forninho, ou leva numa grelha, e assa aquele produto e depois de assado você consome. E tem o embutido que já vem cozido, que também pode ser uma linguiça, que quando você compra você nota que ela já sofreu um tratamento pelo calor. A carne já está mais firminha, não tem tanto líquido, a tripa dela é mais distendida, mais esticadinho, e pelo paladar do brasileiro muitas vezes tem sabor de defumado. O que muitas pessoas sequer imaginam é que embutidos como o salame, por exemplo, são feitos de carne crua. As pessoas quando consomem imaginam que aquilo recebeu algum tratamento térmico, que foi cozido, assado ou defumado, quando na verdade aquilo só foi maturado. E atenção! Antes de consumir qualquer produto como este, é preciso saber se ele está em boas condições de higiene. Porque às vezes tem alguns assim muito artesanais que se compram em alguns locais de comercialização, mas não tem nome do fabricante, não tem endereço, e isso pode ser um certo risco ao consumidor. E chegou mais um quiz para testar seus conhecimentos sobre o mundo animal. Qual animal tem a melhor visão? Alternativa A, coruja. Alternativa B, águia. Ou alternativa C, gato. O programa vai para o intervalo, mas volta já. O curso de medicina cuida da formação universitária do futuro médico. Isso é muito mais do que ensinar a profissão. A formação universitária do médico começa com estudos profundos de biologia, química e física do corpo humano. Quer saber mais sobre esse ou um dos outros 80 cursos da UFMG? Acesse www.ufmg.br/Mostra das Profissões e escolha o seu futuro. Mostra Virtual das Profissões UFMG 2011. Universidade que inclui você. Oi pessoal, tudo bem? Quando dá uma vontade de viajar, nada melhor que um aparelho para encontrar o caminho certo. Hoje no Ponto Tech vamos falar do Sistema de Posicionamento Global. Sabe o que é isso? É o GPS. Em qualquer lugar do planeta, o equipamento emite um sinal para localizar 4 satélites. Eles marcam a posição do aparelho e orientam o usuário através de mapas, revelando o melhor trajeto para se chegar ao destino. O GPS também pode mostrar a localização de postos de combustível, restaurantes, aeroportos e outros serviços. Na hora de escolher o aparelho, leve em consideração o número de canais que o receptor utiliza para uma melhor e mais rápida localização do satélite. O ideal são 20 canais. E atenção! Quando for instalar o GPS no veículo, tenha cuidado, pois dependendo da posição, ele acaba atrapalhando a visão do motorista. O melhor é seguir as orientações do manual. Então, pessoal, boa viagem e não se percam pelo caminho. Visite nosso site e deixe lá sua sugestão. .tech.tvufmg.blogspot.com. Tchau, pessoal! Muita gente conhece ou já até mesmo experimentou o leite de cabra. Mas esse não é o único produto que vem desse pequeno animal. Veja mais sobre isso na reportagem a seguir. Forte e robusta, a cabra é originária da Ásia, África e Europa. Ela foi um dos primeiros animais a serem domesticados e hoje está presente em praticamente todos os países. No Brasil, ela chegou na época da colonização. Algumas cabras que vieram da Europa e mesmo da África foram levadas para o Nordeste e lá surgiu uma raça específica, ou surgiram raças específicas, características que tem abundantemente no Nordeste. Por exemplo, hoje, o Nordeste detém cerca de 90% do rebanho brasileiro.
A cabra é uma boa aposta para os criadores. A vantagem deste investimento está no pequeno porte do animal, sem falar do baixo custo de manutenção. Uma característica marcante da cabra, que juntamente com ovelhas são classificados como pequenos ruminantes, diz respeito à prolificidade. O que é isso? Ela não pare a cada vez apenas uma cria. Ela pode parir 1, 2 ou até 3 crias. A cabra é criada para várias finalidades. Uma delas é a produção de leite, uma ótima alternativa para quem tem problema digestivo ou alergia ao leite de vaca. Ele tem partículas de gordura que são menor que o leite de vaca, então ele é mais facilmente digerido pelo organismo, além dele não apresentar característica alergênica como o leite de vaca apresenta. Mas com tantos benefícios, por que o leite de cabra ainda é pouco consumido no Brasil? O leite caprino é muito mais caro do que leite de vaca, pelo menos aqui no Sudeste. Segundo, tem a questão da tradição, né? Você cresceu tomando o leite materno e, claro, o leite de vaca, não é isso? Então isso é uma normalidade. Da mesma coisa com leite de búfalo, você tem pouco também. Então tem um preço e tem essa questão também da oferta e a questão do hábito alimentar. Por outro lado, ele tem um cheiro e um sabor muito característico, que às vezes as pessoas, a princípio, não aceitam muito. Mas isso é tudo uma questão de quê? De contato. Conforme você vai tomando, conforme você vai ter contato com o produto do leite ou os lácteos de origem caprina, você vai acostumando com esse sabor. Não é só o leite de cabra que encontramos por aí, não. Os derivados também são uma ótima opção para degustar. O leite de cabra, ele é muito mais destinado à produção de queijos finos e também iogurtes, mas muito mais para queijos finos. E nós temos em Minas Gerais vários criadores que beneficiam o queijo, né, o leite para fazer queijo, ou beneficiam o leite para fazer iogurte. É o caso de José Osvaldo. Criador de cabras há 30 anos, ele vende leite e derivados e garante a criação de cabra vale a pena. A cabra é muito simples, sabe? Elas são muito resistentes à doença, elas dão um bom retorno, produz muito leite, né? Produz, que aí a gente faz iogurte, queijo, produz também carne. A cabra também é boa produtora de carne, muito consumida em outros países, mas ainda pouco consumida no Brasil. Poderia ser melhor, sabe? A venda é boa porque tem uma demanda relativamente grande, mas tem poucos criadores e essa quantidade de criadores mínima não é o ideal para nós. O ideal é que se tivesse mais criadores para ter mais pessoas que comprassem e vendessem os animais e leite. Será que você acertou o desafio? Confira agora a resposta. Qual animal tem a melhor visão? Alternativa A, coruja. Alternativa B, águia. Ou alternativa C, gato. Sem dúvida, as aves de rapina são os animais que enxergam melhor. Na lista destes bons de olho se destaca a águia de asa redonda. Este pássaro tem a melhor visão do planeta. A percepção visual é um requisito básico para ele conseguir a refeição de cada dia. Para se ter uma ideia, esta águia é capaz de enxergar um ratinho quando está voando a 5.000 metros de altitude. A boa visão é possível porque a retina desse pássaro tem muitos fotorreceptores, células sensíveis à luz que aumentam o alcance visual. O De Olho nos Bichos chegou ao fim. A gente se vê no próximo programa. Até lá!